Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Nossa Senhora e a força do Espírito Santo esteja com você nesta terça-feira, onde diretamente aqui do nosso estúdio da Catedral estamos transmitindo a você o nosso programa Pastoreio Católico. E hoje eu peço a permissão mais uma vez de poder ter essa graça de entrar na sua casa através desse meio de comunicação e levar até você uma mensagem de paz, de amor e de alegria. E hoje a minha mensagem é sobre um tema que, de uma certa maneira, é muito difícil de se compreender. E eu iniciaria dizendo assim para você: você perdoa com facilidade ou você tem muita dificuldade em perdoar? Esse é o nosso tema de hoje. Fica conosco, acesse o nosso site e participe conosco do nosso programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero que você tome comigo hoje a palavra de Deus. Está no capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, o versículo 3, que diz assim: se teu irmão pecar, repreenda-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te dizendo, estou arrependido, lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes temos visto dentro de nossas famílias, dentro de nossas casas, dentro de nossas igrejas, de nossas pastorais, movimentos, serviços na igreja, desentendimentos, brigas, separações de casais e mágoas que têm acontecido todos os dias por falta de algo muito importante na vida das pessoas, na minha vida e na sua vida: a falta de perdão. O perdão só existe porque nós podemos cometer erros, e sem ele seria impossível mantermos relacionamentos saudáveis com as pessoas. No entanto, apesar de ser tão importante, perdoar não é tão fácil, principalmente para quem não sabe o que a palavra de Deus diz a respeito do perdão. Por isso quero, nesse nosso programa de hoje, nos mostrar, refletir sobre 7 verdades bíblicas sobre o perdão. Em primeiro momento, elas podem nos confrontar, mas depois vão nos direcionar para fazer a coisa certa, aquilo que é necessário fazer para que nós possamos ter uma vida saudável, alegre, cheia do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E a primeira verdade bíblica é: perdão não é uma opção. Perdão não é uma opção. É comum escolhermos o que vamos perdoar, baseados naquilo que acreditamos ser perdoável ou não. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que quando alguém comete o mesmo erro mais de uma vez, não merece ser perdoada. Então elas criam uma espécie
de escala de perdão, mas a Bíblia nos mostra que perdoar não é uma opção, mas uma ordem de Deus. Veja o que Jesus diz em Lucas 17, 3, 4. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar e pedir-lhe perdão, estou arrependido, perdoa-lhe. Então você está percebendo que diante de Deus, perdoar não é uma opção, mas é uma ordem de nosso Deus Todo-Poderoso. Imagine Jesus na cruz, que disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Segunda verdade bíblica: perdão não é um sentimento. Sentir vontade de perdoar é muito bom, mas a verdade é que quase nunca isto acontece, não é mesmo? Ou seja, nem sempre perdoamos de verdade. Se analisarmos os nossos sentimentos, encontraremos raiva, mágoa e até mesmo desejo de vingança em nosso coração. Por isso a Bíblia nos mostra que o perdão não deve ser fruto de emoção, e sim da razão. É claro que o sentimento pode estar envolvido no ato de perdoar, mas se não estiver, a razão tem que prevalecer. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes ele devia perdoar, ele deu uma resposta impactante. Veja o que está escrito em Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes. Ou seja, sempre. O número 7 na Bíblia significa perfeição. Ou seja, se eu quero ser perfeito, conforme os olhos de Deus, os desígnios de Deus para a minha vida, eu tenho que me abrir a perdoar sempre. Só conseguimos cumprir esse mandamento se tivermos uma vontade racional de perdoar e de agradar a Deus. Se formos levados pela emoção, não conseguiremos perdoar nenhuma vez, quanto menos 70 vezes 7. Terceira referência bíblica a respeito do perdão. Perdão fingido não é perdão. Muitas pessoas fingem que perdoaram só para se consertarem com a outra pessoa. Muitas vezes nós já precisamos continuar vivendo com uma pessoa que nos magoou muito. E eu fingi perdoar aquela pessoa. Mas depois de um tempo, Deus vai nos mostrando que, de fato, nós não perdoamos verdadeiramente. Um perdão que vem do fundo do coração. Então, nós devemos chamar a pessoa e liberar o nosso perdão com sinceridade para aquela pessoa. Então fique atento. Se você está sempre criticando e apontando os erros do outro, este é um sinal de que você ainda não perdoou esta pessoa. Quero dar um exemplo. Um casal que de repente um dos cônjuges comete um erro. E diante de Deus, esse casal se perdoa mutuamente. Mas de repente passou um mês, passou 2 meses, vem uma crise, vem uma briguinha de casal. E aquela pessoa que foi ofendida joga na cara do outro aquilo que aconteceu. Então isso mostra que o seu perdão foi fingido, que o seu perdão não foi verdadeiro. E se o seu perdão foi fingido,
e não é um perdão verdadeiro, você nunca de fato vai arrancar de dentro de você essa mágoa, esse rancor, essa raiz do pecado. E é por isso que Jesus então nos convoca a sermos verdadeiros com o perdão. Quarto caminho do perdão. Perdoar não é esquecer. Conheço muitas pessoas, porque se lembrarem do que aconteceu, acham que não houve o perdão. Mas se nos basearmos nisso, nunca conseguiremos perdoar ninguém. Quando somos agredidos ou até mesmo ofendidos de alguma forma, o nosso cérebro guarda aquelas informações tão intensamente que dificilmente nos esqueceremos um dia. Então, quando você perdoa, não significa que você esqueceu o que o outro fez com você, mas sim de que você não leva mais em conta aquilo que ele fez com você. Quem perdoa se lembra até mesmo de detalhes, mas também se lembra que já perdoou, e isso traz paz ao seu coração. Veja o que Deus disse ao povo de Israel em Jeremias capítulo 31, versículo 34. Eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais de seus pecados. Eu lhes perdoarei a maldade, e não lembrarei mais dos seus pecados. Essa passagem diz que Deus não se lembrará mais dos pecados daquele povo. Mas eu te pergunto, será que o Deus Todo-Poderoso pode se esquecer de alguma coisa? É claro que não. Ele sabe de tudo. Com isso, o texto mostra que Deus não os culpa pelos pecados confessados, pois ele já os perdoou. Ou seja, ele não leva mais em conta o que fizeram de errado. Assim também, meu querido irmão, minha querida irmã, nós devemos agir diante das pessoas que nos machucaram, que nos feriram. A proposta de Deus é que nós devemos perdoar sempre. Mas não significa que eu devo perdoar e de repente eu esquecer daquilo que aconteceu. Não. Agora, eu não devo, como eu já falei antes, jogar na cara da pessoa. Isso não é legal, isso não é bom, porque isso vai machucar e abrir a ferida que foi aberta no coração daquela pessoa. Quando a pessoa está quase cicatrizando daquele sentimento mal que ela cometeu, aí o outro vai e lembra aquilo, acusando, jogando na cara dela. E olha, isso é muito ruim para as pessoas, porque não existe uma culpabilidade tão grande quando nós fazemos algo muito ruim, que nós sabemos que machucamos uma pessoa, a pessoa mostrou para nós que é superior àquilo que nós cometemos e nos perdoa. E de repente eu jogo na cara da pessoa o erro dela, a ferida que ela cometeu. Então, meus queridos irmãos, Deus, Ele está sempre conosco. O quinto caminho para nós percebermos as leis do perdão na Sagrada Escritura é que Deus não aprova a falta de perdão. Mesmo diante de tudo isso que eu citei, há muitas pessoas que ainda não estão dispostas a perdoar. O problema é que essa decisão coloca essas pessoas diante do julgamento de Deus. Veja o que Jesus disse em Mateus 6, 14 e 15. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai não lhes perdoará as ofensas. Pode parecer terrível, mas Deus não perdoa aqueles que não querem perdoar, pois Ele demonstrou
o maior ato de perdão ao enviar o seu Filho para sofrer e morrer na cruz por nós, mesmo nós sendo tão pecadores. Por isso, a falta de perdão pode trazer muitas coisas ruins. Ela nos leva para longe da presença do Senhor e ela abre brechas para que o inimigo atua em nossas vidas. Em Hebreus, capítulo 12, 14 e 15, vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote a causa perturbadora, contaminando a muitos. É muito triste ver que há muitas pessoas amarguradas, decepcionadas, machucadas, até mesmo dentro das nossas igrejas. Essa é uma das razões porque tantos sofrem doenças físicas e emocionais. Quando o perdão não é liberado, ele se torna uma raiz de amargura que vai aumentando com o passar do tempo, até que destrói a vida da pessoa, afasta dela a graça de Deus e ainda prejudica a vida das pessoas à sua volta. A sexta lei bíblica a respeito do perdão é que você não é obrigado a conviver com quem já perdoou. Você pode amar e perdoar e mesmo assim não querer conviver com esta pessoa. Afinal, como manter uma amizade com alguém que te roubou, que te traiu, que te agrediu ou coisa desse tipo? É quase impossível. E na maioria das vezes, manter-se afastado é a melhor coisa que se faz. Se essa pessoa não mudou suas atitudes erradas, você não precisa querer ficar ao lado dela. Mas isso não significa que você não a ame de verdade. O que não pode acontecer é ter ódio ou mágoa de alguém. Pois Jesus disse que se o seu inimigo te pedir algo, você deve fazer. Se ele precisar da sua ajuda, ajude-o. Afinal de contas, se você ama e já perdoou, não há mais ressentimentos em seu coração. Esse é o verdadeiro amor que Deus espera de cada um de nós, que nós nos amemos uns aos outros. E a sétima lei bíblica a respeito do perdão é: para perdoar, você não tem que esperar o outro pedir perdão. Muitas pessoas não perdoam porque espera que o outro venha te pedir perdão. Mas isso é errado. Você não tem que ficar esperando que o outro venha até você. Porque muitas vezes elas não vão ter coragem de ir até você para te pedir desculpa pelas ofensas que te causaram, sem falar daquelas que nem sabem que te ofenderam, que te machucaram. Lembre-se do exemplo de Jesus na cruz. Antes de morrer, ele olhou para o céu e pediu para que Deus perdoasse aquelas pessoas que tivessem tirado a sua vida. Diante, meus queridos irmãos, dessas verdades sobre o perdão, não resta dúvida de que perdoar é necessário. E eu te convido hoje a fazer esse gesto de perdão. Perdoar, primeiramente, a você. Muitas vezes nós temos que nos perdoar. Tem muitas pessoas hoje que vivem muitas frustrações na vida, muitas desilusões. Sabe por quê? Porque cometeram certos erros na vida e vão se culpar a vida toda. Uma mãe que abortou um filho, uma pessoa que cometeu um homicídio, uma pessoa que tentou suicídio, uma pessoa que ofendeu alguém e de fato
machucou poderosamente essa outra pessoa. E essa pessoa vai guardando muitas mágoas dentro dela. Vai guardando rancor dentro dela. E com isso ela não consegue se perdoar. Para a cura acontecer, você tem que se perdoar a si mesmo. Eu vejo tantas mulheres que muitas vezes me procuram para relatar o grande sofrimento que elas têm porque cometeram um aborto. O que eu faço? Eu levo essas mães a entrar numa oração que eu chamo oração de amorização, que nada mais é do que uma cura interior. Eu convido a mãe a pensar no seu filho, a dar um sexo para o seu filho, a dar um nome para essa criança. Eu convido a mãe a visualizar essa mãe vendo a sua filha ou seu filho sendo batizado na pia batismal, e peço a essa mãe que saiba entregar esta criança no colo de Nossa Senhora. E depois eu vou levando essa mãe a se desprender, a se perdoar desse acontecimento na sua vida. A mãe que tem uma experiência com Deus e sabe o que ela fez na vida, especialmente em relação ao aborto, ela vai querer levar essa culpa para o resto da vida. E você não precisa levar essa culpa para o resto da vida, porque Deus te perdoa. Se você se arrepender verdadeiramente, Deus te perdoa. Como a própria Escritura diz, todos os pecados são perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo, que é justamente não acreditar na misericórdia de Deus. Muitas pessoas também guardam mágoas por não ter amado o pai, a mãe. O pai morreu cedo, a mãe morreu cedo. E aí fica aquela mágoa, aquele ressentimento. Levamos essas pessoas a uma experiência de Deus, para que elas se libertem desta opressão, desta mágoa que elas estão vivendo. Então, o primeiro passo para o perdão é se perdoar a si mesmo. Perdoar a você mesmo. Porque quando você se perdoa a você mesmo, você é curado, você é libertado, você se desprende daquele medo, daquela angústia que você vive. O segundo passo é algo até meio estranho você ouvir isso. Nós temos que aprender a liberar o nosso perdão a Deus. Como, padre? Eu perdoar a Deus? É Deus que tem que me perdoar. Não, muitas vezes você guardou mágoa de Deus. Muitas vezes você culpou Deus. Culpou Deus porque uma pessoa querida morreu afogada de um acidente. Alguém matou uma pessoa que você amava. E você culpou a Deus por aquilo. Então, muitas vezes você tem que abrir o seu coração a dar esse perdão a Deus. Pai, eu te perdoo, porque naquele momento eu achei que você poderia ter feito alguma coisa. Lembra no caso de Marta e Maria, quando Jesus chegou e elas falaram: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que o que tu falares vai acontecer. E Jesus disse: teu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele irá ressuscitar na ressurreição dos mortos. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Se creres, ainda que esteja morto, viverá. Então, abrir o seu coração para perdoar a Deus. Abrir o seu coração para perdoar seu pai, sua mãe, seus irmãos, pessoas que são importantes para vocês. Às vezes nós guardamos mágoas do pai, o pai que me abandonou,
o pai que eu não conheço, o pai que nunca se importou comigo, o pai que chegava em casa bêbado, me agredia, o pai que muitas vezes até me violentou sexualmente. Quantas pessoas, quantas mulheres que guardam mágoas terríveis dos pais, dos avós, de tios, de primos, que foram estupradas por essas pessoas. Então, é abrir o perdão, abrir o coração ao perdão, abrir o coração para sua mãe. De repente você descobre que você é um filho adotivo, que você não conhece a sua mãe. E você sabe que existe uma ligação entre você e a sua mãe que te criou diferente. Você não vai deixar de amar a sua mãe do coração. Mas um dia você vai ter que se confrontar com esse perdão com a sua mãe biológica. Mesmo que você nunca queira vê-la, mesmo que você não queira encontrar com ela. Abrir o seu coração para perdoar pessoas que você conviveram, profissionais, pessoas que você causaram dores na sua vida. Abrir o seu coração para perdoar pessoas da igreja, perdoar religiosos, padres, religiosas, um coordenador de uma comunidade, de uma pastoral. Tem pessoas que guardam mágoas de nós padres, por algum dia ter acontecido algum fato, e aquilo marcou a vida da pessoa. Então abrir o seu coração a perdoar. Ou seja, você está percebendo que o perdão, ele vai muito mais além daquelas pessoas com quem nós convivemos no dia a dia. Então perdoar, esse é o primeiro passo. Depois de perdoar todas essas pessoas e a você mesmo, também você tem que pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas quedas. E assim nós vamos entrando nesta cura, a cura do perdão. A cura que passa pelo perdão, a cura que passa pelo amor. Meu querido irmão, minha querida irmã, sinceramente falando, hoje quando eu estava pensando nesse tema, num tema que eu poderia hoje trazer para você, para mim, para nós, de repente Jesus me mostrou esse tema. Talvez você que esteja aí me assistindo, talvez tenha uma pessoa que esteja me assistindo nesse momento, mas que essa pessoa talvez seja você que está precisando ser curada pelo perdão. Perdoe sempre, ame sempre, abrace sempre, sorria sempre, viva uma vida feliz, porque com certeza Deus nos criou para a verdadeira felicidade. Que o amor de Deus desça sobre você. Que bom poder estar com você neste dia. E que bom poder ter levado até você esta palavra do perdão. Deus seja louvado pela sua vida. Jesus te ama, eu também te amo no amor de Cristo. Receba a minha bênção sacerdotal e que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.